Meus irmãos, hoje eu quero trazer um tema para a igreja que está baseado na carta de Paulo aos Romanos, que eu peço que abram no capítulo 5. Eu farei a leitura dos versículos de 1 até o de número 11, para a nossa meditação nesta manhã. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, tão rica, tão importante para a nossa edificação. E assim, Senhor, pedimos, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens para nós nesta manhã, e assim podermos gravá-la em nossas mentes, em nossos corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. As irmãs Plácida, Glória e Esperança, por acaso moram aqui? Perguntou um estranho, consultando o endereço em seu celular. Irmãs Plácida, Glória e Esperança, já idosas, todas professoras aposentadas do Instituto de Educação. Não, senhor, responde o residente. Não as conheço. Aliás, por aqui não há ninguém com esse nome. Nessa vizinhança, com certeza, não mora nem Plácida, nem Glória e nem Esperança. Isso era verdade, porém, aquele morador não tinha noção da profundidade da sua afirmação. A verdadeira Plácida, que significa paz, a verdadeira Glória, que pode significar alegria, e nem a verdadeira Esperança moravam mesmo ali, e nem poderiam morar. O endereço estava errado. Um lindo condomínio luxuoso, com casas grandes, suntuosas, modernas, automatizadas, com piscina e todo o conforto que a tecnologia e o dinheiro podem trazer. Alguém poderia pensar, será que Plácida,
glória e esperança não moram em nenhuma dessas casas, onde parece haver de tudo e não falta nada? Porém, o endereço onde aquele homem procurava estava errado realmente. Porque o endereço delas, o endereço real dessas pessoas, desses sentimentos, vão encontrar na palavra de Deus. É lá que nós vamos ter paz, alegria e esperança. É sobre esse tema que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. Esses 3 nomes das irmãs são sentimentos que colocamos em nossas vidas. Sentimentos que as pessoas anseiam por obter sempre. Todos querem paz, alegria e esperança para terem uma vida saudável. A paz que acalma os corações, traz descanso para a alma e descanso para o corpo, que permite um sono tranquilo e reparador todas as noites. Em seguida, a alegria, que é reflexo dessa paz, que nos leva a relacionamentos saudáveis e descontraídos, sem as tensões que são causadas pela intranquilidade e pela insegurança, que faz com que nós possamos desfrutar dos momentos bons da nossa vida com entusiasmo e com regozijo. E depois a esperança, não uma esperança qualquer, mas uma esperança cristã que é garantida pelas promessas registradas na palavra de Deus, que é infalível. Esse texto, meus irmãos, nos permite contemplar o maravilhoso amor de Deus, que nos alcançou apesar da nossa rebeldia, da nossa fraqueza, ou da nossa incapacidade para sairmos por nossa conta da escravidão do pecado em que estávamos afundados e afundando como numa areia movediça, quanto mais se mexe, mais se afunda. Meus irmãos, há uma radical transformação na vida de todos aqueles que receberam a graça redentora da justificação através da cruz de Cristo, que ali, pendurado, derramou o seu sangue precioso para nos purificar os pecados e para salvar todos os pecadores. E mais tarde, meus irmãos, Jesus garante a vida eterna para todos, quantos nele creem, porque venceu a morte e ressuscitou. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bradou o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Onde está, ó morte, a tua vitória? Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a paz com Deus, que está no versículo 1 que nós lemos: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz aqui que homens e mulheres como eu e vocês, que estavam em rebelião contra Deus, agora estão reconciliados com Ele pela morte de Cristo. E a paz com Deus vem aos nossos corações. Amém? Paz com Deus pela reconciliação do sangue de Jesus. Qual era o propósito disso?
Nós podemos encontrar este propósito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 20 a 22. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler daqui a pouco. Ou seja, o propósito de Deus era reconciliar consigo mesmo todas as coisas, mas principalmente reconciliar consigo aqueles que ainda eram seus inimigos, em seu entendimento ou em seu coração. Leiam comigo aí o que diz Colossenses 1, 20 e 22. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De fato, meus irmãos, a morte de Cristo realizou esta reconciliação geral, tanto nos céus quanto na terra. A reconciliação, portanto, é algo que Deus já efetuou através de Jesus, que morreu na cruz para isso, derramou seu sangue. E vocês são convidados a aceitá-la, convidados a desfrutá-la para estar em paz com Deus. Esse é o convite desse texto, porque ele afirma que nós já estamos justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é essa paz que traz consigo o livre acesso a Deus. O novo relacionamento das partes reconciliadas, como num processo penal, o justo juiz reconciliou ambas as partes com o seu próprio sacrifício. O juiz tomou o lugar do réu e morreu por ele, morreu em seu lugar, para que houvesse reconciliação, deixando o acusador sem qualquer atitude, sem qualquer ação ao tomar. Você que faz parte dos antigos rebeldes, não é apenas perdoado no sentido que a sua merecida punição recebeu indulto, mas veja bem, você está colocado no lugar em que desfruta do alto favor de Deus, que aqui Paulo chama de esta graça na qual estamos firmes. Leiam o versículo 2. Por intermédio de quem obtivermos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Foi por Cristo que vocês reconciliados, entraram nesse estado da graça. Só por meio dele é possível entrar nesse estado de graça. Paz, portanto, significa serenidade de consciência. E essa serenidade tem origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo pela fé em Jesus Cristo ressuscitado. Paz, doce paz. Paz, a mais doce, como diz o poeta sacro. Segundo ponto, meus irmãos, é a alegria. E a alegria e paz são bênçãos gêmeas. Andam juntas no Evangelho. Nas palavras de um velho pregador escocês, paz é alegria em repouso, e alegria é a paz a dançar. 3 objetos da alegria são mencionados nesse parágrafo. Primeiro é a nossa esperança na glória de Deus, versículo 2 que nós lemos. E gloriamo-nos, nos alegramos na esperança
da glória de Deus. Pois a glória de Deus é o fim para o qual nós existimos. Não é esse o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre? Para isso ele criou o homem. E é por meio da obra redentora de Cristo que este fim de glorificar a Deus será atingido. Enquanto eu e você, enquanto o povo de Deus permanecer em corpos mortais, ela continuará sendo uma esperança. Já iremos falar mais sobre esta esperança, que é o terceiro sentimento do nosso tema. Antes, porém, vamos ao segundo objeto da alegria, que é algo muitas vezes inesperado. Também nos gloriamos nas próprias tribulações. No versículo 3, não somente isso, na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Se isso parece estranho para alguns, é preciso lembrar que no Novo Testamento as aflições são vistas como marca e como experiência normal do povo cristão, da vida de todo cristão. Os apóstolos, já no comecinho da igreja, exortavam os convertidos, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Leiam comigo Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E quando a tribulação os acompanhava, como normalmente sucedia, não podiam queixar-se de que não foram prevenidos, assim como todos nós estamos prevenidos disso. Mas as aflições e tribulações não eram somente consideradas como um traço inevitável da sorte do cristão. Eram vistas como uma característica do verdadeiro cristianismo. Era um sinal de que Deus considerava que os que a suportavam eram dignos do seu reino. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Porém, meus irmãos, estas aflições eram verdadeiras e muito duras, cruéis até. Eram perseguições, prisões, torturas, mortes para aqueles que seguiam a Jesus Cristo, porque andavam no caminho e por isso estavam constantemente apreensivos. Quem já esteve no Coliseu e ouviu algumas histórias, sente ali o que os cristãos sofreram, sendo lançados às feras para serem estraçalhadas. Muitos deles foram colocados nas ruas, empapados de betume, incendiados para iluminarem o caminho dos romanos. Outros eram tochas vivas, enfeitando as festas e os bacanais romanos, porque seguiam a Cristo e não negaram a Cristo, apesar de todas estas ameaças. Hoje as pessoas muitas vezes chamam de tribulação qualquer contrariedade, qualquer contratempo, qualquer pressão interna que passam em seu cotidiano, na sua casa,
no seu trabalho ou mesmo na igreja. Ainda que assim seja, há tribulações reais ainda, apesar de não se compararem com aquele tempo. Hoje nós temos templos abertos, podemos pregar a Jesus em praça pública, onde quisermos, que não seremos presos, torturados, lançados às feras, incendiados. Mas ainda passamos por tribulações, porque somos tentados diariamente. Mas, se somos atribulados, é para que a nossa fé, mais apurada do que o ouro, redunde na glória de Deus. A afirmação de Paulo de que os crentes se gloriam em suas tribulações, meus irmãos, não devem ser entendidas como se eles não temessem as tribulações, nem fugissem das adversidades, ou não sentissem a dor das aflições e das amarguras quando elas aconteciam, mas se gloriam porque sabem que todas elas serão transformadas em bênçãos pelas mãos do amoroso Pai, que é o nosso Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 8, 10, Paulo afirma o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Acima de tudo, os crentes devem aprender a regozijar-se no próprio Deus. Porque nenhuma alegria é comparável à alegria que se acha em Deus mesmo. Veja o versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos no próprio Deus. O salmista diz assim: Deus, que é a minha grande alegria. Nós devemos nos alegrar em Deus. E por que não nos alegrarmos em Deus? Você e eu, povo de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Cristo e experimentamos diariamente a libertação do mal através da vida do Cristo poderoso, que está conosco todos os dias, conforme prometeu, porque Ele venceu a morte, ressuscitou, está vivo. Enquanto isso, o final para o qual nós olhamos confiantes não é mais o derramamento da ira divina, mas a exposição da glória divina. Jesus Cristo, versículo 9, diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por Jesus nós somos salvos da ira de Deus, para contemplarmos não a sua ira, mas a sua glória. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Terceiro ponto, a esperança. E aqui nós perguntamos: por que esperança? Que esperança é essa? E vamos responder que essa não é uma esperança qualquer. Como esperarmos algum ente querido que vai chegar de uma viagem, como esperarmos pela chuva, ou pelo sol, pelo frio, ou pelo calor, não. Mas é uma esperança segura, uma esperança em que há certeza de cumprimento, porque quem alimenta a esperança já recebeu a garantia da sua realização, no dom
do Espírito Santo que enche seus corações do amor de Deus. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança da glória era uma jubilosa esperança, e os que a conheciam porque sofriam provações e perseguições podiam alegrar-se no meio dos seus problemas e até mesmo por causa dos seus problemas. Para concluirmos, meus irmãos, foi por causa deste amor, aqui relatado por Paulo, um amor grandioso, que Cristo entregou sua vida por você. Enquanto você era fraco, nós éramos fracos. Enquanto nós éramos pecadores, completamente destituídos de qualquer atrativo. Versículo 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Contudo, meus irmãos, é aí, neste ponto, que resplandece o tremendo amor que Deus tem por nós. Brilha mais esse amor com refulgência. Deus confirma seu amor por nós no fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos em rebelião contra Ele. Quando ainda éramos fracos, iníquos, rebeldes, Deus mostrou esse amor para conosco. Ele não esperou que nós fôssemos bonzinhos, não esperou que o mundo se acalmasse, se voltasse para Ele, não. Ele foi ao encontro dos seus para salvá-los e resgatá-los da morte, através da morte de Jesus Cristo. Tão completa, meus irmãos, é a união do Pai com o Filho de Jesus, com Deus Pai, que o sacrifício de um é mostrado como prova do amor de Deus. O sacrifício do Filho é mostrado como prova do amor do Pai, que entregou o Filho para morrer pelos pecadores. Na verdade, meus irmãos, o Novo Testamento inteiro mostra que a morte de Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus. João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, paz, alegria e esperança, fruto do Espírito, marcam a vida daqueles que foram justificados pela fé em Deus. Cancelou-se o réu culposo do passado, assegura-se a glória do futuro, e aqui e agora a presença e o poder do Espírito de Deus asseguram ao cristão toda a graça de que ele necessita para suportar a provação, resistir ao mal e viver como convém a alguém que Deus declarou justo. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa alegria. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Todas conquistadas na cruz do Calvário, confirmadas na ressurreição e serão consolidadas na sua volta quando formos nos encontrar com Ele. Ele te amou, Ele te ama, Ele te amará eternamente. Se você quer para a sua vida paz, alegria e esperança,
esperança concreta de salvação e vida eterna, entregue totalmente a sua vida a Jesus. Abra o seu coração, deixe que Ele viva nele. Arrependa-se, se ainda não fez, dos seus pecados. Peça perdão a Deus, que através de Jesus, pela ação do Espírito Santo, há de reconciliar você e Deus para todo sempre. Então, o endereço certo passará a ser a sua alma, onde viverão paz, alegria e esperança. Amém? Deus nos abençoe.